Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Bom dia. Começamos esta semana com dois estudos que apontam para relações complicadas entre estrelas e planetas. E para compreender esta ligação temos de viajar até à intimidade energética do Sol. É verdade, hoje é uma edição toda ela repleta de relações tantas vezes complicadas entre estrelas e planetas. E a primeira história leva-nos até a um estudo absolutamente notável na sua dimensão, que nos é dada pelo telescópio espacial Chandra. Falamos em Chandra, falamos de raio-x, falamos de radiação muito energética, falamos de zonas muito quentes, zonas magneticamente muito ativas. São estas imagens que nós estamos a ver e que nos leva para 24 mil estrelas que foram analisadas em 40 maternidades diferentes que existem no nosso sistema solar. E tudo estrelas muito jovens e com massas muito variadas, algumas até com a massa do nosso próprio Sol. Quando falamos em muito jovens, estamos a falar de estrelas, olha, com, por exemplo, 5 milhões de anos. São bebés, Cristiana, autenticamente, quando falamos destas escalas. E o que é que qual era o objetivo deste estudo? Era tentar perceber como é que qual era a frequência das explosões energéticas que temos nestas estrelas muito, muito jovens. Porque perceber a frequência destas explosões energéticas é perceber, por exemplo, como é que o nosso Sol bebé também interagiu com os planetas bebés do nosso sistema solar. E então há um referencial para explosões de estrelas que nós temos à custa do nosso próprio Sol. Olha, aconteceu em 1859, é conhecido como o evento Carrington e é, digamos assim, o registro da explosão mais energética que nós temos no nosso próprio Sol. E então, à custa disso, estes investigadores identificaram aquilo que identificam como super explosões, super flames, que são cerca de 100 mil vezes mais energéticas do que este evento Carrington, e depois as mega explosões, as mega flares, que são até cerca de 10 milhões de vezes mais energéticas. Então este estudo, destas 24 mil estrelas, mais de 1000 estrelas foram registadas a emitir radiações de facto absolutamente extraordinárias, em que podemos então ter aqui um estudo estatístico baseado nestas explosões e que diz que a equipa encontrou vários super flares por semana em cada uma destas estrelas jovens. Não interessa aqui a massa das estrelas, porque foi encontrada em todas as massas das estrelas, e também foram registados 2 mega flares por ano. O que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que aquilo que nós já desconfiávamos, que estrelas muito, muito jovens têm descargas energéticas muito frequentes e extremamente poderosas. Ora, isto tem um aspecto bom e um aspecto mau para aquilo que é a sua relação com os planetas. Por um lado, explosões deste tipo, muito energéticas, acabam por afastar a poeira e o gás dos planetas que ainda estão a crescer. Isso faz com que comecem a aparecer seixos, pedras maiores, que, no fundo, depois aceleram também a formação dos planetas. Mas, por outro lado, se nós estivermos a falar de planetas já formados e com uma atmosfera primordial, então estes flares, estas explosões, podem ser absolutamente catastróficas e podem arrasar por inteiro, em poucos milhões de anos, a atmosfera destes planetas bebés. E, portanto, o que nos diz este estudo é que, sim, é verdade, nós temos estrelas bebés independentemente da massa, até independentemente se têm ou não planetas, portanto, nem sequer interessa aqui se têm ou não planetas, e, portanto, são estrelas que emitem com muita frequência este tipo de explosões energéticas. De certa forma, diz-nos que, olha, planetas como a nossa Terra, como Vênus, por exemplo, acabam por ter alguma sorte por terem sobrevivido a esta fase mais irrequieta de estrelas muito, muito jovens. Mas vamos focar-nos agora numa relação mais próxima, mais íntima do Sol com os nossos próprios planetas, porque esta semana também foi publicado um estudo que é polémico, que eu acho que ainda vai ser muito detalhado, muito analisado por outras equipas, e que diz o seguinte: nós estamos habituados, já conhecemos o ciclo solar, aquele mais conhecido é aquele de 11 anos, aquele que nós conhecemos do ciclo magnético do Sol, mas para percebermos este estudo temos que ir àquela zona que mostra aqui nesta imagem, que é a zona chamada Tacoclina, que nós estamos a ver ali como uma zona de fronteira entre duas zonas de transportes diferentes de energia do interior do Sol para o exterior do Sol. Temos um interior radioativo e temos um exterior convectivo. E há ali uma zona no meio, uma zona fronteira, que é uma espécie de um depósito magnético poderosíssimo e muito, muito sensível.
E o que diz este estudo é o seguinte: nós sabemos que o Sol tem vários ciclos, o mais conhecido é de 11 anos, temos outros, temos o ciclo, por exemplo, de a cada 85 anos, temos outro ciclo a cada 200 anos, temos outro ciclo eventualmente menos conhecido a cada 1500 anos, em que temos ali alterações cíclicas do campo magnético do Sol e da atividade energética do Sol. Este estudo diz o seguinte: nós sabemos que é o campo magnético que rege toda esta energia do Sol, mas será que há aqui alguma contribuição externa? De quem? Dos planetas. Será que a gravidade aqui dos planetas pode também interagir com a intimidade energética do Sol? Porque o que diz este estudo é o seguinte: aquela zona tacoclina é muito sensível e o Sol não orbita, não está fixo no sistema solar, no centro do sistema solar. Ele orbita uma espécie de orbita à volta de um ponto a cada cerca de 19 anos e que é um ponto que é afetado pela gravidade, obviamente, do Sol, mas também dos planetas Júpiter e Saturno. E, olha, nós sabemos que o nosso próprio planeta Terra, quando gira à volta do Sol, aquele núcleo líquido que tem no seu interior tem algumas agitações devido a essa órbita. Aquele núcleo líquido é o que dá o campo magnético do nosso planeta. E o que perguntam estes cientistas é o seguinte: será que a gravidade dos planetas também pode ali mexer um bocadinho com aquele depósito magnético de tacoclina e ser fundamental também para os campos, para o ciclo magnético do Sol? Bom, o que diz este estudo é o seguinte: sim, pode. Porque quando nós metemos a órbita dos planetas, por um lado, e o ciclo magnético do Sol, num modelo de computador, ele diz-nos que pode-se repetir ali um ciclo completo a cada 193 anos. Olha, bate certo com um dos ciclos do Sol. Se considerarmos o seguinte, que temos um ciclo de 11 anos que é dado, que pode ser também ali promovido pela gravidade de 3 planetas. Quais são esses planetas? Vênus, Terra e Marte, e que depois podemos ter ali isso interpolado com, aliás, Vênus, Terra e Júpiter, que depois, quando é interpolado por aquele ciclo maior de 19 anos de Júpiter com Saturno, que ainda por cima é mais intenso quando estão alinhados, então o computador diz que sim, pode haver ali uma suspeita gravitacional a agitar aquela zona do interior do Sol e permitir os ciclos magnéticos. Portanto, como eu disse, é muito polémico este estudo. Vamos ver o que é que a comunidade científica agora diz sobre o mesmo. Miguel, continuamos de certa forma também a abordar a relação entre estrelas e planetas, mas desta vez do ponto de vista do final de outro tipo de ligação. E bilhar. Vamos falar de bilhar planetário autenticamente. Vamos até a um sistema planetário que é muito conhecido pelos astrónomos, recebe muito carinho dos astrónomos porque é um autêntico laboratório para o futuro daquilo que pode ser o nosso próprio sistema solar. É o sistema HR 8799, está a 135 anos-luz de distância. É uma estrela do tipo A, ou seja, uma estrela um bocadinho mais maciça do que o nosso Sol, relativamente jovem, 30 a 40 milhões de anos, e que tem 4 planetas muito maciços a orbitá-lo, com cerca de 5 vezes a máxima de Júpiter, e que tem uma ressonância orbital, ou seja, estão ali bem ligados gravitacionalmente com uma ordem lindíssima. Ou seja, para cada órbita que o mais distante destes planetas completa, o seguinte completa 2, o outro 4 e o mais próximo 8. Ou seja, há o dobro do tempo que é feito da órbita do interior para o exterior. Isto é muito bonito porque permite aqui perceber, quando colocamos num computador as órbitas destes planetas, a massa desta estrela, então o computador mostra-nos como é que pode ser o futuro desse sistema planetário. Aquela estrela que nós vemos ali no centro, já agora, isto é uma imagem, isto é uma fotografia mesmo da órbita desses planetas, à volta da estrela central que está ali, e nós sabemos que aquela estrela vai ter uma vida muito parecida com o nosso próprio Sol, ou seja, quando se aproximar mais do fim da sua vida, vai crescer, tornando-se uma gigante vermelha, vai engolir ali planetas. No nosso próprio sistema solar, sabemos que Mercúrio, Vênus, Terra, eventualmente Marte, pode ser engolido pelo nosso próprio Sol, portanto vai crescer como uma gigante vermelha e depois vai contrair-se e vai se tornar uma anã branca. E o que diz este estudo é o seguinte: nestas andanças de se tornar maior e depois mais pequenininha, há ali coisas extraordinárias que vão acontecer na órbita destes planetas. O que diz um modelo é o seguinte: aquilo é tudo muito sensível. Basta termos uma variação muito pequenina na órbita dos planetas. Olha, para termos uma ideia, mais pequenino aqui é da ordem dos centímetros,
e nós temos aqui coisas completamente diferentes. E diz-nos, por exemplo, que há planetas que vão sair de órbita e há outros que vão trocar de órbita. E isto é fundamental para percebermos também o que vai acontecer no nosso próprio sistema solar. Alguns destes planetas vão partir, vão sair, vão andar vagabundos pelo sistema solar e, olha, já que falamos em vagabundos, há um novo estudo que diz o seguinte: se nós tivermos vagabundos, planetas vagabundos, podem ser mais de 100 mil milhões na nossa própria galáxia, se tiver uma Lua, se esse planeta for do tamanho de Júpiter e se tiver uma Lua do tamanho da Terra, se essa Lua tiver uma atmosfera de dióxido de carbono, 95% de dióxido de carbono, diz este estudo que, mesmo em planetas vagabundos, mesmo em luas vagabundas, aquelas luas podem ter água na sua superfície o suficiente para ter condições de vida. E, portanto, é um estudo também mais poético, se calhar, do que científico, e que diz-nos que, quem diria que mesmo planetas e luas vagabundas, que têm que ser aqui muito bem específicos, este modelo é muito específico, pode eventualmente serem sítios de vida a percorrerem de uma maneira vagabunda o nosso sistema solar. Miguel, para terminar, as imagens sobre o futuro lá em cima, nos Açores. Muito rapidamente, vamos começar primeiro com um futuro mais distante, que nós ainda não sabemos quando é que vai acontecer, mas foi feito um memorando de entendimento entre a Sierra Space Corporation e a Rodium Scientific para colocar lá em cima, isto nós estamos a ver, estações espaciais, têm cerca de 1/3 daquilo que é o volume da nossa própria da Estação Espacial Internacional, e estas duas empresas criaram este memorando de entendimento para criar estas estações que se vão dedicar ao estudo para se fazer novos medicamentos, para medicina regenerativa, para ter também turismo espacial e também estudos sobre agricultura. Não sabemos quando é que isto vai para a frente, mas pelo menos já está a ser pensado. Por outro lado, um futuro muito mais próximo. Parabéns à PT Space, à Agência Espacial Portuguesa, porque foi fundamental para trazer para os Açores um radar espacial da Leolabs. A Leolabs é a maior empresa neste momento de serviços de cartografia de órbitas próximas da Terra e de detritos espaciais. Este radar vai permitir também perceber melhor, catalogar melhor detritos espaciais. Portanto, parabéns aos Açores e à PT Space. Miguel, obrigada. Até ao próximo domingo.